Olá a todos, bem-vindos a mais uma pequena aula acerca da Constituição da República Portuguesa. Já faz algum tempo que não gravo, estou de volta e espero que com mais frequência colocarei vídeos acerca deste tema tão importante. Hoje nós vamos falar sobre o artigo 65 da Constituição da República Portuguesa. Estamos no lado dos direitos e deveres fundamentais e o artigo 65 fala-nos de um tema bastante atual acerca de habitação e urbanismo. Nós estamos a assistir a uma crise na área da habitação, não só em Portugal, mas também na Europa. Mas aqui em Portugal, no nosso país, os contornos são graves, porque cada vez mais e mais as famílias confrontam-se com grandes dificuldades para a aquisição de casa ou até mesmo para alugar casa. Estamos a voltar às barracas e também a famílias que ocupam casas pela força, e isso é um sintoma que não é nada bom para o nosso país. Então vou lembrar a todos o que é que a Constituição da República Portuguesa fala sobre este assunto. Artigo 65.1. Todos têm direito para si e para a sua família a uma habitação de dimensão adequada, em condições de higiene e conforto e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar. Só este ponto 1 já diz tanto. Avançamos então para o ponto 2. Para assegurar o direito à habitação, incumbe ao Estado, a linha A, programar e executar uma política de habitação inserida em planos de ordenamento geral do território e apoiada em planos de urbanização que garantam a existência de uma rede adequada de transportes e de equipamento social. A linha B, promover, em colaboração com as regiões autónomas e com as autarquias locais, a construção de habitações económicas e sociais. A linha C, estimular a construção privada com subordinação ao interesse geral e o acesso à habitação própria ou arrendada. A linha D, incentivar e apoiar as iniciativas das comunidades locais e das populações tendentes a resolver os respectivos problemas habitacionais e fomentar a criação de cooperativas de habitação e a autoconstrução. Ponto 3 do artigo 65. O Estado adotará uma política tendente a estabelecer um sistema de renda compatível com o rendimento familiar e de acesso à habitação própria. O Estado, ponto 4, as regiões autónomas e as autarquias locais definem as regras de ocupação, uso e transformação dos solos urbanos, designadamente através de instrumentos de planeamento, no quadro das leis respeitantes ao ordenamento do território e ao urbanismo, e procedem às expropriações dos solos que se revelem necessários à satisfação de fins de utilidade pública urbanística. Ponto 5 e último, é garantida a participação dos interessados na elaboração dos instrumentos de planeamento urbanístico e de quaisquer outros instrumentos de planeamento físico do território. Bem, eu quero lembrar a todos os meus amigos o seguinte: segundo a Constituição é a autoridade máxima do país. Eu fui militar e jurei defender a Constituição da República. O que é que isso significa? Que se alguém não está a subordinar-se a esta Constituição, cabe ao Exército Português, se no caso assim
for exigido, até de usar a força para obrigar a qualquer cidadão ou qualquer membro do governo, seja ele qual for, a se submeter à Constituição da República Portuguesa. E a Constituição da República Portuguesa é clara, é muito simples. Sempre nos foi dito quão complexa ela é. Mas, na verdade, as escolas deveriam ensinar, os nossos filhos, as nossas crianças, deveriam saber o que é que a Constituição da República nos ensina. Para além de existir deveres, há também direitos. E nós, ao lermos a Constituição da República Portuguesa, vamos descobrir que muitos deveres nós todos, em geral, não estamos a cumprir e também muitos direitos que nós temos também não estamos a tê-los. E há que, como cidadão, crescer e aprender e começar a agir mais, de modo a que nós todos, como país, possamos nos submeter quer aos nossos deveres, quer também aos nossos direitos, ou neste caso, exigir os nossos direitos. Há pouco tempo li uma entrevista de alguém que se propõe a se candidatar a Presidente da República Portuguesa, e essa pessoa dizia algo que é uma verdadeira verdade. Desculpa aqui a minha redundância, mas é verdade mesmo o que ele diz nessa entrevista. Que um dos deveres do Presidente da República Portuguesa é demitir, é dissolver os governos, principalmente quando eles não cumprem as promessas àquilo que se propuseram fazer e que eles estão em linha contrária a tudo o que se propuseram fazer quando foram a votos. E eu estou de acordo e concordo com ele 100%, porque tem tudo a ver com o direito presencial, porque o Presidente da República Portuguesa é o árbitro da nação. É aquele que também foi eleito por nós, povo, nós, cidadãos, os verdadeiros donos da nação. Elegemos um árbitro para verificar se aqueles que nós elegemos também como governantes executem aquilo que se propuseram a fazer. E o Presidente tem que verificar isso, porque se esses governantes não estão a executar o que se propuseram a fazer, então devem ser demitidos. O meu segundo vídeo, que está disponível aqui nesta página no YouTube, eu falo acerca, dando o exemplo até de uma empresa que tem os seus acionistas. Os donos dessa empresa são os acionistas. E esses acionistas, numa reunião, escolhem um CEO, alguém que governa a empresa por eles. Mas esse CEO não pode fazer o que quer. Ele tem que, acima de tudo, produzir resultados, lucros, para que essa empresa possa estar bem, possa lucrar e que também, como é óbvio, os donos da empresa, os acionistas, possam ser beneficiados. Ora, Portugal, e é isso que eu falo nesse vídeo, eu apenas estou aqui a resumir, Portugal é como se fosse uma empresa. E os acionistas desta empresa, desta nação, são os portugueses, são todos os cidadãos portugueses. E cada cidadão tem direito a uma ação dessa empresa, que é o nosso voto. Quando votamos, nós estamos a dizer
a quem nós queremos que governe por nós. Ora, que não pode haver 10 milhões de pessoas a governar o mesmo país, então nós decidimos, nós os acionistas, somos 10 milhões, mais ou menos, decidimos então eleger um CEO, que são, digamos assim, os partidos políticos que se apresentam com os seus programas eleitorais aos acionistas, e cada um tenta convencer os acionistas de que ele é melhor que o outro e que pode produzir cada vez mais prosperidade e mais bem-estar à nação portuguesa. Ora, quando vamos a votos, vamos escolher, e a maioria escolhe aquele que vai representar o país para governar o país todo e representar-nos a nós. O que é que acontece? Como eu estava a dizer há pouco, se esse governante, se esse governo não cumpre, não está a fazer com que o seu programa eleitoral que foi eleito para governar, se esse programa eleitoral não se cumpre, e pior ainda, se esse governante ou se esse governo age contra a Constituição da República Portuguesa, então cabe ao Presidente da República dissolver, despedir esse CEO, esse governante ou esse governo. Porque ele está lá para representar o povo. Nós sabemos que muitos vão dizer assim, isso não é possível, isso não pode ser assim tão literal, porque senão andávamos sempre de crise em crise, porque já sabemos que nem sempre é possível cumprir o que se promete. Bem, então se não é possível, então não prometam. Digam que não é possível e depois os cidadãos escolhem, fazem as suas escolhas. Agora, andarem-nos a mentir a toda a hora e não cumprirem com as promessas, isso é que está errado. E o Presidente é o árbitro, está lá para, de facto, dissolver, despedir. E se eles resistirem, então o exército português tem que se levantar para forçar esse governo a ir embora. Porque não está a cumprir com a Constituição, não está a cumprir com aquilo que são os direitos fundamentais de uma Constituição da República Portuguesa. Ora, nós não estamos habituados a pensar assim. Porquê? Porque durante anos e anos e anos sempre nos ensinam o oposto. Nem sequer ensinam estas coisas. Mas, de facto, sem querer ser partidarista, nem querer dizer quem é o melhor candidato a Presidente da República, não é nada disso. Mas, de facto, esse homem que se apresenta como Presidente da República e que disse o que disse acerca de dissolver o governo caso esses governos não cumprem o que prometem, ele está correto, 100% certo. Nesse aspecto, nesse ponto, ele está correto. Porque tem a ver com isto, com a Constituição da República Portuguesa. Ora, voltando então ao nosso artigo 65, e vou ficar agora só pelo primeiro ponto, que diz, acerca da habitação e urbanismo, diz assim, ponto 1, todos têm direito para si e para a sua família a uma habitação de dimensão adequada em condições de higiene e conforto e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar. Ora, isto, neste momento, no tempo que estamos a viver, neste tempo de... Eu estou a gravar este vídeo, hoje é dia 24 de fevereiro de 2025, há uma crise muito grande na habitação em Portugal. E muitas famílias portuguesas, muitos cidadãos, já não são poucos, são muitos, começam a ter este direito bloqueado. Porque não conseguem
ter uma habitação adequada, não têm capacidade. Muitas famílias até atualmente se juntam e vivem uma série de famílias na mesma casa. Quando, por exemplo, diz que todos têm direito para si e para a sua família a uma habitação de dimensão adequada, em condições de higiene e conforto, que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar. Como é que pode haver intimidade pessoal e privacidade familiar quando vivem 3, 4, 5 famílias no mesmo espaço? Porque as pessoas não têm capacidade, porque não há salários compatíveis para poder ter uma vida condigna. E o Estado, que é obrigado a uma série de coisas que acabamos de ler há pouco, o que é que o Estado está a fazer? O que é que o Governo está a fazer? Neste momento, por enquanto, ao tempo e à hora que estou a gravar este vídeo, não está a fazer quase nada, muito pouco mesmo. Pelo contrário, a situação está cada vez mais grave. Então, o povo, nós temos que aprender e temos que estudar acerca da Constituição da República Portuguesa, e não é difícil, é só ler. Comprem uma Constituição, comprem este livro e vende-se nas livrarias. É só pedir, comecem a ler com calma, devagarinho, e nós vamos chegar à conclusão que muitos direitos estão a ser roubados ao povo português, àqueles que são os verdadeiros donos da nação. Alguém pode dizer assim, mas Portugal pode não ter dinheiro para resolver todos os problemas e tudo aquilo que a Constituição diz que garante aos cidadãos. Bem, isso daria aqui outro grande tema, é saber o que é que andam a fazer com os dinheiros, o que é que andam a fazer com os nossos impostos. Onde rios e rios de dinheiro foram desviados ao longo destas décadas. Isso daria pano para mangas. Mas precisamos de estudar e aprender acerca da Constituição portuguesa para que, como cidadãos, possamos nos organizar e começar a agir e a exigir os nossos direitos. Se os governantes não se alinharem com os nossos direitos, então nós temos que usar de mecanismos para os despedir e procurar outras alternativas, outros governantes que saibam resolver o problema. Porque, apesar de existir muitos problemas, não significa que não seja possível resolvê-los. Há que ter boa vontade, há que ter prioridades. E a habitação em Portugal, neste momento, é uma prioridade. As pessoas não podem dormir na rua. O que é que vamos fazer? Por isso é que cada vez estamos a ver e estamos a voltar à questão das barracas. Pessoas que não podem estar ao relento vão ocupando terrenos baldios, seja o que for que possamos chamar, e começam novamente a construir casas que nada têm a ver com aquilo que a Constituição diz. Não é uma habitação adequada, com condições de higiene e de conforto. Nós vemos as reportagens na televisão e vemos como é que essas casas são. De conforto não têm nada e de higiene também não. Propícias a doenças. Então, nós não podemos assistir impávidos e serenos àquilo que está a acontecer ao nosso país. E o povo, para poder agir, tem que saber as ferramentas que existem. Então, ao longo destes vídeos, eu quero continuar a passar e a ensinar e a ler a Constituição convosco, para que nós possamos ver e aprender que, como sociedade, como é que podemos nos organizar para que os nossos direitos não sejam roubados. E também aprender a exercer os nossos deveres, porque nós, como cidadãos, também temos deveres. Não é só direitos, nós também temos deveres.
E é isso. Fiquem bem e até ao próximo vídeo.